Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Segunda-feira parcialmente nublada aqui na capital. Essas são imagens da orla do Rio Negro, que hoje apresenta a cota de 29 metros e 16 centímetros. O rio subiu 7 centímetros no fim de semana. Cheia já afeta 125 mil pessoas em 25 municípios do estado. Em Manaus, mais de 3 mil famílias têm as casas invadidas pelas águas. Moradores de áreas mais atingidas começam a abandonar o local. Outros improvisam pontes enquanto aguardam a ajuda da Defesa Civil. A subida das águas também atinge moradores em Parintins. Mais de 2,5 km de pontes já foram construídas. Nesta edição, você também acompanha o caso da radialista que foi executada com 8 tiros em Tabatinga. Traficante ligado à suposta organização criminosa, chefiada pelo ex-deputado estadual Wallace Souza, desaparece do Compage. Protesto hoje cedo na Avenida São Jorge. Vítimas do incêndio na comunidade Arthur Bernardes pedem ajuda prometida pelas autoridades. Termina hoje o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio. E como estão os ensaios da quadrilha Os Caipiras na roça do bairro Betânia para o Festival Folclórico? Você já sabe, notícia é aqui e o Amazonas TV já está no ar. Os moradores da comunidade Arthur Bernardes, que foram vítimas de um incêndio há 6 meses, fizeram hoje pela manhã um ato público. Elizabeth tem 4 filhos. Desde o incêndio na comunidade Arthur Bernardes, há 6 meses, ela vive de aluguel. Mas a empregada doméstica diz que tem enfrentado dificuldades desde que perdeu a casa onde morava. O aluguel não está em dias. Mês passado caiu dia 17. Esse mês, até o dia 27, ainda não caiu. Então a gente está a risco do dono jogar a gente pro meio da rua. No local viviam 527 famílias. 64 ainda não receberam nenhum benefício por parte do poder público. Por isso, eles realizaram nesta manhã um ato público para chamar a atenção das autoridades para o problema. Um deles é o atraso no repasse de cestas básicas. Só pagaram 2 meses, que foi no Nuremberg Guerra e uma no Madalena Dal. 2 meses ficaram na SES. Essa cesta básica até agora não foram pagas. Eles também reivindicam o reajuste no valor do aluguel, rapidez no pagamento de indenizações e menos burocracia. De acordo com o presidente da comunidade, muita gente não pode apresentar a documentação exigida porque perdeu os documentos no incêndio. Apressar o processo indenizatório das pessoas que optaram pela indenização, que estão aí até agora sem serem indenizadas devido à burocracia, à cobrança de inúmeros documentos que não condizem com a realidade. No conjunto Renato Souza Pinto 2, na zona norte da capital, os moradores reclamam da desativação de uma casinha de saúde que atendia a região. Os moradores do conjunto Renato Souza Pinto 2, que fica no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, reclamam que a antiga casinha de saúde da área foi desativada em 2012 pela prefeitura com a promessa de que seria reformada e ampliada. O tempo passou e o espaço ficou abandonado. E nesta sexta-feira veio a surpresa. Foi inaugurado no local um instituto que realiza trabalhos sociais com ribeirinhos e na área urbana da capital. E o que foi que aconteceu? Eles pegaram e nos colocaram para a Nova Cidade, pelo qual nós pertencíamos à Cidade Nova. Até isso mudaram o nosso logradouro. E ela ficou parada aí. Nós tínhamos uma situação para solicitar a casinha para nós. O cadeirante Sidomar Ferreira, que mora no conjunto há 25 anos, sente muito a falta do atendimento que era oferecido pela antiga casinha. Ajudava muito, meu amigo. Inclusive, eu chegava aqui, eu subia na cadeirinha, ia até ali, chegava, pegava uma muleta, ia lá, esperava o médico, e o médico me atendia, ou a médica me atendia. Uma vez que fecharam a casinha, ficou difícil para mim, porque eu não tenho carro, fica difícil para me deslocar daqui para o Aldegadelha. A presidente do instituto disse que o espaço estava abandonado e por isso foi solicitado à prefeitura que cedesse a casa para a nova sede.
porque estava abandonado aqui, estava cheio de caramujo, entendeu? Tinha vários caramujos. Fez um ofício para a prefeitura, para o gabinete do prefeito, e de lá mandaram para a Censa, e de lá foi solicitado pela Censa. Aí eu fui lá, mandaram me chamar e disse que estava sido aprovado, e aí no dia 16 eles me entregaram a cautela da chave. De acordo com a Censa, os moradores devem procurar atendimento na UBSF-N 41, que fica na Rua J do bairro Cidade de Deus. Porém, segundo Dona Francisca, os funcionários da unidade dizem que não podem atender os moradores do conjunto Renato Souza Pinto 2. Nós sabemos que não atende, porque já que eles estão atendendo por lá, a quantidade de pessoas é imensa de lá. Para eles atenderem Renato Souza Pinto 2 e Ribeiro Júnior, não tem condições. O presidente da Associação de Moradores da Comunidade já entrou com um pedido junto à prefeitura para que o instituto seja retirado do local. Mas o documento está feito, que foi feito o seguinte, pedindo imediatamente a retirada deles e a devolução para o poder público para que eles possam nos conceder essa casinha. A antiga casinha de saúde fica numa área de preservação ambiental do bairro e, caso não seja reformado, os moradores esperam que o espaço seja transformado em um posto da Guarda Municipal. Que seja restabelecida e voltada a casinha da saúde novamente, porque aqui não pode ter um instituto como está tendo aqui, que isso é uma área de preservação e se continuar esse instituto aqui é para uma possível invasão aqui dentro e nós não vamos concordar com isso. Segundo a assessoria de comunicação da Censa, há um estudo para identificar as áreas que precisam de unidades básicas de saúde. A unidade de número 41 está sendo ampliada, por isso ainda não é possível receber os moradores da Redondeza e de áreas próximas. A nova UBS vai contar com 4 equipes. Outra opção para a população do Renato Souza Pinto são os postos de saúde do bairro Cidade de Deus. Andar nas calçadas de Manaus em muitos lugares é uma verdadeira aventura. As dificuldades enfrentadas pelos pedestres vão desde a falta de manutenção até erros de planejamento. Manaus não foi feita para o pedestre. Faltam calçadas, não apenas nos bairros não planejados ou na periferia. Mesmo aqui nesta importante avenida, a Djalma Batista, a prefeitura encontrou pelo menos 80 locais em que a passagem dos pedestres é prejudicada por obstáculos. São pendedores, obras irregulares ou então árvores ou postes que estão em lugar inadequado. Aquela grade ali, quando vê 2 pessoas para passar assim, você só falta se bater. É muito quebrada também. Eu acho que uma fiscalização também aqui, por causa dos vendedores ambulantes, eu acho que resolveria muito também. E não importa para onde se vá, andar na calçada é sempre muito difícil em Manaus. Qual a situação das calçadas aqui no bairro Santo Antônio? Está muito prejudicada, ó. Prejudicada pelo quê? Digamos, esburacada, é falta de manutenção, né, que não é feita, tipo, faz muito tempo. Não só no Santo Antônio, a cidade toda está precisando de calçadas. Quem vai enfrentar um matagal como este? Ele cresce na calçada da rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis. E esse não é o único problema por aqui. Proprietários de imóveis se sentem no direito de construir no meio do espaço público. Nossa, tá desculpa o palavreado, mas uma porcaria mesmo, porque eu tenho que andar pelo meio da rua, porque as calçadas, primeiramente, os carros tomam conta da rua. Tem mato, pode ver ali na frente só o mato. É o jeito de arriscar a rua, né? E em risco de eu ser atropelada. Na esquina da André Araújo com Humberto Calderaro, a antiga Rua Paraíba, a passagem é estreita. Mas o grande problema neste ponto é o poste que fica no meio do caminho dos pedestres. Além disso, a calçada é cheia de obstáculos de degraus que fazem com que os pedestres prefiram andar na rua, correndo o perigo de ser atropelados. É difícil, é muito alto, fica complicado pra gente. São verdadeiros. Tem que relevo, né? A pessoa tem que subir e descer. É uma coisa assim plana, direta. A prefeitura estima que existam cerca de 30 mil quilômetros de calçadas em Manaus. Recuperar toda essa extensão é uma tarefa muito difícil. O trabalho começa, então, pelos principais eixos, entre eles a Djalma Batista. Que é reconstruir calçadas nesses grandes eixos, onde impacta principalmente os grandes
as grandes empresas, os bancos, o comércio mais formal, vamos dizer, o que facilita e muito o diálogo, porque na verdade será uma reurbanização dessas avenidas que também tem um lado bom de valorização imobiliária, né? Então é um jogo, vamos dizer, de juntar, reunir os interesses públicos e privados. Para resolver o problema, não basta uma atitude do poder público. É necessário exercer de fato a cidadania, ou seja, não apenas lutar pelos direitos, mas cumprir também os deveres. E neste caso, cuidar e preservar as calçadas é uma obrigação de cada morador da cidade. O poder público delega a cada cidadão que cuide naquele trecho de calçada na frente do seu imóvel próprio, né? No próximo bloco, a situação das famílias que vivem nas áreas alagadas aqui na capital e a situação em Barreirinha, Parintins e Anamã, no interior do estado. E ainda nesta edição tem o caso da radialista que foi assassinada com 8 tiros em Tabatinga. 2 corpos são encontrados dentro de uma mala no Rio Negro e os ensaios de uma quadrilha para os festivais folclóricos. 12:11, o intervalo é rapidinho e eu te espero. Já que a senhora não está na sua casa? Do meu cunhado. Foi para casa do seu cunhado? Isso, que é mais lá fora, em cima. Porque aqui realmente não tem o que fazer. Não tem condições. A minha vizinha aí sem tábua para fazer maromba, ó. Tudo alagado. Nós temos numa situação 1,5. Não é fácil nem mesmo transitar pelas pontes, muitas delas construídas pelos próprios moradores. É um perigo esse daqui, ó. Ligação elétrica praticamente na altura das pessoas, ó. O prefeito Arthur Virgílio Neto decretou na última quinta-feira a situação de emergência em Manaus. Vários bairros da capital estão sofrendo com a subida das águas do Rio Negro. Um deles é o bairro Presidente Vargas, principalmente na comunidade do Bariri, onde as condições são insalubres. O grande perigo é para as crianças também. Aliás, uma criança já morreu aqui por causa dessa cheia, não foi? Seu Arnaldo sabe muito bem como foi essa história, porque foi uma criança da família dele, né, seu Arnaldo? Isso. Ele acho que devia ter 2 anos, caiu e o Corpo Bombeiro esteve aqui. Caiu umas 5 horas da tarde, foi achado umas 7h30. Foi muito triste. Os moradores esperam pela ajuda do governo. Eles afirmam que promessas foram feitas desde a cheia do ano passado. A casa do meu filho caiu no tempo temporal aquele, um forte que deu, o ano passado, no mês de outubro. E até hoje fez todo aquele procedimento, veio defesa civil, todo aquele processo. Mas até hoje, todos esses meses, nos chamaram e nem chamam. E vai lá e diz aguarde. Até quando? A gente espera que o governador venha visitar a gente para ver nossas condições aqui, como a gente está, para a gente não passar outro sufoco no outro ano. Eu espero isso. E um jacaré foi capturado por moradores em Barreirinha, no interior do Amazonas, na manhã deste domingo. O que mais chamou a atenção foi o tamanho do animal. Este pescador foi quem armou os anzóis ao lado desta casa e fisgou o jacaré. Quem estava no local se assustou com o tamanho do bicho, 3,40 metros de comprimento. Eu desconfiava que à noite eu afocava, né? Aí eu vi aquele olho vermelho, aí resolvi ir mais perto e eu vi que era um jacaré grande. Aí eu resolvi botar anzol para capturar ele porque eu tinha medo que pegasse meu filho que era ir atrás de casa mesmo. Antes que acontecesse o pior, eu resolvi a capturar ele. De acordo com os moradores, na subida das águas neste período de cheia, os animais aparecem nos quintais em busca de alimento. Esta moradora conta que suas galinhas estavam desaparecendo aos poucos e pensava que era a cobra sucuriju, mas era um jacaré. Aí toda vez que quando ele pegava a galinha aí quando ele jogava o rabo fazia barulho na parede. A gente ficou com medo por pegar pessoas mesmo, a prenda maior ser as crianças que brincam no lado da calçada. O jacaré, depois de morto, atraiu dezenas de curiosos que estavam admirados com o tamanho do animal. Em Anamã, o município está totalmente alagado.
Com 100% da cidade alagada, transitar pelas ruas de Anamã tem que ser assim, de canoa, a remo ou motor de popa. A população enfrenta com naturalidade a cheia do rio para fugir do isolamento. Quem não tem um transporte adequado tem que enfrentar a força da água. A gente não tem canoa assim para estar andando, transitando, levando doente, né? Aí tá difícil e acaba com as casas, que todo ano a gente tem que levantar assoalho. Despregar o assoalho e levantar. Sem sala de aula para estudar ou um local mais seguro para brincar, as crianças se divertem assim, ignoram o perigo e fazem das ruas e quintais das casas um local de diversão, o que na visão dos adultos é bem mais diferente. Rapaz, essa cheia tá acabando com o município, eu acho. Tá meio difícil para nós. A cidade está 100% alagada e, segundo a Defesa Civil, 80% das casas estão com assoalho submerso e mais de 100 famílias tiveram que deixar o local onde moravam. Nós tivemos o nosso reconhecimento de estado de emergência no dia 22 de maio, né, pela Defesa Civil Nacional. Estamos esperando a homologação do governo do estado, que em breve sairá. Então a preocupação nossa momentânea é de nós atendermos a população da melhor maneira possível, já que nós temos aí aproximadamente 5 mil famílias afetadas com a enchente nesse momento no município de Anamã. Para não fechar as portas, comerciantes tiveram que fazer um assoalho elevado ou suspender as mercadorias. Seu Hernaldo Mota, paulista que mora há 25 anos na cidade, encara a cheia com naturalidade. Tem que ter muita paciência a fazer o que? São sinistros da natureza, né? Mesmo que ele queira barrar a água, não pode barrar, então ele tem que aguentar. Sempre aqui, brincando com meus amigos, eu falo assim, o Anamã tem um lema: ame-o ou deixe. Quem amar o Anamã, enfrenta as águas e fica aqui. Quem não gostar daqui, tem que ir embora. Em Parintins, as águas continuam avançando. Mais de 2,5 km de pontes já foram construídos. Os locais onde as águas invadem as casas recebem atenção emergencial por parte da Coordenação de Defesa Civil do município. Doações de madeiras e construções de pontes acontecem diariamente em 6 bairros localizados nas áreas baixas da ilha. A vida aqui era de dó do povo, porque não tinha por onde sair, não tinha por onde sair para a rua, as crianças não tinham por onde ir para... E saiu daqui para alugar outras casas para morar. Agora com a ponte, tenho certeza que eles vão ficar nas suas casas e as crianças vão poder ir na aula normalmente. A cidade de Parintins decretou situação de emergência por causa da cheia, mas por enquanto não há necessidade de disponibilizar abrigos públicos para os atingidos pela enchente, mas as águas sobem em média de 2 a 3 centímetros por dia. Quando o rapaz veio aqui, a água estava bem ali, né? E agora, para vocês verem, a água já cada vez subindo mais, né? Eu não sei por causa da chuva também, mas quando chove ele não volta mais. Um comitê permanente de assistência humanitária também foi instituído pela Prefeitura para atendimentos às famílias nas áreas da saúde, assistência social, defesa civil, Secretaria de Educação e Obras. A força-tarefa implantada entre as secretarias foi em auxílio imediato às famílias em situação de emergência por causa da cheia. De acordo com a Defesa Civil do município, mais de 2.500 metros de pontes já foram construídas. Fazendo o ligamento das casas para que as pessoas saiam com segurança, sem correr risco algum de cair, né? E outra situação também é que continua enchendo bastante, muito forte. Já está sendo uma coisa fora do normal já, porque essa época era para estar começando a secar, parar as chuvas e continua chovendo muito na região e enchendo muito. Para amenizar as necessidades dos alagados, também está sendo programado um show e uma partida de futebol entre as agremiações folclóricas para arrecadação de alimentos. Céu com poucas nuvens e quase toda a região. No Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, muita nebulosidade e chuva em alguns municípios. À tarde pode chover forte no centro e norte do Amazonas, em Roraima, norte do Pará e leste do Amapá. Confira as temperaturas. Mínima de 24 em Macapá e em Manaus. Em Boa Vista e em Porto Velho, máxima de 30. E aqui na capital, a subida do Rio Negro é monitorada no Porto de Manaus, onde está o repórter Rubens Medeiros. Boa tarde, Rubens. Como é que tem sido a subida do Rio Negro nestas últimas horas?
14. Este é o número de bairros considerados pela Prefeitura de Manaus como sendo áreas de risco. A Defesa Civil informou estar monitorando de perto, vendo a situação dessas residências e pede que qualquer cidadão que se sinta lesado de qualquer forma ligue para o 199. Nós viemos aqui ao Porto de Manaus para conversar com o engenheiro do Porto, Valderino Pereira, para saber a quantas anda a medição. Valderino, muito boa tarde. Qual é o nível atual do Rio Negro? Bem, o Rio Negro subiu nas últimas 24 horas 4 centímetros e o nível sobre a cota sobre o nível do mar está em 29 metros e 16 centímetros. Número preocupante? Bem, nós acreditamos que sim, porque nós consideramos que a partir da cota 29 já é considerada uma enchente de grandes proporções, né? Agora nós não sabemos até onde ela poderá ir, né? O monitoramento ele é feito instante a instante. Nós fazemos de 20 em 24 horas, mas diariamente se observa as coisas durante o dia, né? Mas a leitura é feita de 20 em 24 horas. Existe mais previsão de chuva nas cabeceiras do Rio Negro? De acordo com os especialistas, sim, né? E essas chuvas são um pouco preocupantes, porque dizem que as enchentes são provenientes das chuvas, né? Mas só que nós já estamos no período desse rio começar a diminuir aquele seu volume diário e depois parar. Nós achamos que essa enchente deva ir até meados de junho, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acreditamos que irá até aí. É difícil se prever e se dar números, né? Olha, hoje nós estamos de 29, 16, a máxima 29, 97. O rio hoje ainda está 81 centímetros abaixo de que da máxima, né? E 79 centímetros em relação à mesma data do ano passado. Podemos dizer o seguinte, só como em termos de curiosidade, ano passado, nesta data, estava 29,95, faltando apenas 2 centímetros para se atingir a máxima, ano passado, né? Que foi 29,97. Então, nós estamos nessa margem de 81 centímetros ainda. Ok, obrigado pelas informações. Vale lembrar que os bairros considerados pela Prefeitura como sendo de risco são São Raimundo, Glória, São Jorge, São Geraldo, Presidente Vargas, Aparecida, Centro, Raiz, Betânia, Morro da Liberdade, Educandos, Compensa, Mauazinho e Colônia Antônio Aleixo. Lembrando que o número da Defesa Civil é 199. Rubens Medeiros para o Amazonas TV. A Associação dos Escritores do Amazonas programou para quarta-feira, às 19h, em sua sede na Rua Monsenhor Coutinho, no centro de Manaus, o lançamento da 15ª antologia da instituição com trabalhos inéditos dos escritores associados. Vamos ver agora quais são os principais destaques desta manhã no Jornal Hoje. No Jornal Hoje, reforço no policiamento do conjunto de favelas do Alemão, no Rio, depois do tiroteio entre bandidos e a polícia antes da Corrida pela Paz. As informações sobre o último dia de inscrição para o Enem. O nosso fígado visto em 3 dimensões. A tecnologia que chegou ao Brasil torna as cirurgias mais seguras e a recuperação muito mais rápida. Um filme sobre um relacionamento homossexual conquista a Palma de Ouro, o principal prêmio do Festival de Cannes. E na sala de emprego, veja o que mudou no ambiente de trabalho das empresas modernas. É a 1h20. Até já. Veja a seguir, traficante ligado à suposta organização criminosa, chefiada pelo ex-deputado estadual Wallace Souza, desaparece do Compage. Radialista é executada em Tabatinga, na frente da filha do namorado. E atenção, estudantes, termina hoje o prazo para as inscrições do Enem. Continue ligado que a gente volta já. Agora, 12h27. Essas são imagens ao vivo da Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Por volta das 5 horas da tarde de domingo. Segundo a polícia, um homem se aproximou da casa e atirou contra a radialista. 8 tiros atingiram a cabeça, o tórax e o abdômen da vítima. Lana morreu antes de chegar no hospital. A filha de 6 anos e o namorado não ficaram feridos. Lana Mincol trabalhava na Rádio Nacional do Alto Solimões desde a criação, em 2006. Uma emissora da empresa brasileira de comunicações. Ela deixa 2 filhos. A polícia investiga o caso. De acordo com a polícia, um dos suspeitos pelo assassinato da radialista é o ex-marido da vítima, Edmar Nogueira Ribeiro. A radialista havia registrado um boletim de ocorrência contra ele em agosto do ano passado por ameaça de morte.
A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos confirmou que o traficante ligado ao ex-deputado Wallace Souza desapareceu do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. De Estado de Justiça e Direitos Humanos, Sejus, confirmou que Frank Oliveira da Silva, o Franquezinho do 40, fugiu na última sexta-feira da unidade. Ainda de acordo com a Sejus, Franquezinho tinha progredido de pena para o regime semiaberto por determinação da Justiça desde o dia 17 de maio, quando retornou para Manaus, transferido do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em 2009, acusado de pertencer a uma organização criminosa chefiada pelo ex-deputado Wallace Souza. Quem tiver informações sobre Franquezinho pode ligar para o Disque Denúncias da Secretaria de Inteligência do Amazonas pelo telefone 181. Além de Franquezinho, também está foragido do presídio Antônio Carlos da Costa Uchoa, conhecido como Tonga. Uma mala foi encontrada boiando nas proximidades da Ponte Rio Negro com 2 cabeças e partes de um corpo. Os bombeiros levaram a mala para a Praia da Ponta Negra e acionaram o IML. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local para ver se encontram mais vestígios do outro corpo. Você vai ter mais informações sobre este caso ainda nesta edição. Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Os interessados em fazer a prova devem se inscrever no site do Enem pelo endereço inep.gov.br. Aqueles que já fizeram a inscrição têm até quarta-feira para quitar o pagamento. O candidato deve ter em mãos os números do CPF e os documentos de identidade. A taxa cobrada é de R$ 35. Daqui a pouco, mais informações sobre os corpos encontrados no Rio Negro. No futebol, o Princesa dos Solimões ganha o primeiro título amazonense. A torcida esperava isso há 41 anos. Veja ainda os ensaios da quadrilha, os caipiras na roça do bairro Betânia e o espetáculo O Morcego, no Largo São Sebastião. Os detalhes depois do intervalo. Para registrar com as cunhãs e cirandeiras. O movimento Amigos do Caprichoso compareceu em massa. Além de unir cores e ritmos diferentes, o evento teve outro objetivo: juntar as 2 maiores expressões culturais do estado. E no que é melhor, os campeões dos festivais de 2012 em Manacapuru e Parintins. É uma forma de agradecimento pela Flor Matizada ter nos apoiado no título de 2012. Bar do Boi Caprichoso inédito aqui em Manacapuru é mais um agradecimento a essa terra que nos ajudou a conseguir o título em 2012 e 2013 também vai nos ajudar. A Marujada de Guerra bem que tentou dar os primeiros passos do ritmo local, mas mostrou em seguida que o forte mesmo é 2 para lá e 2 para cá. Após o show de ciranda, é hora de aquecer para levar o boi para a arena. Os itens individuais foram os mais esperados. Davi Assayag cantou para as nações azul, lilás e branco. Para a diretoria da Ciranda Flor Matizada, o encontro é uma forma de impulsionar o Festival de Cirandas de Manacapuru. Esse encontro, para nós, representa uma troca de experiência muito importante para que o nosso festival, a nossa manifestação folclórica, alcance o patamar que tem o que é o boi hoje para o Amazonas e para o Brasil. Mês junino chegando e muitos grupos de danças típicas se preparam para o Festival Folclórico deste ano. E você vai ver agora como está a quadrilha Os Caipiras na Roça da Betânia. Uma brincadeira de rua que ganhou forma e hoje é uma das mais tradicionais quadrilhas de Manaus. A quadrilha está participando do Festival Folclórico de Manaus há 32 anos. Ela foi fundada em 1981. A Caipira na Roça, hoje ela se considera a melhor quadrilha de Manaus. Esse ano, a quadrilha completa 33 anos e desde 2010 levanta a taça de campeã do Festival Junino, que acontece na Bola da Suframa.
pelo jeito, não vai faltar disposição e animação para trazer mais um título. Uma emoção muito grande, esperamos contar com a participação de todos o pessoal que mora na Betânia, para a gente trazer o tricampeonato para Betânia esse ano da supercategoria. Evolução, afinação e ensaio com jeito de apresentação. É assim que se prepara a quadrilha que representa o bairro da Betânia. E a gente vem com três grandes novidades esse ano que nunca foi feita na Bolada Suprema, por dança nenhuma. E esse ano é a grande surpresa, vai estar ali em julho, quando nós vamos nos apresentar, defendendo o nosso título, porque nós já somos bicampeões da supercategoria. Noite de ópera no Largo São Sebastião, considerada por muitos especialistas como a mais popular das operetas vianenses, O Morcego, de Johann Strauss Filho, foi destaque da programação do Festival Amazonas de Ópera neste domingo. A obra, sucesso de público e crítica desde a estreia em 1874, tem como principal marca o bom humor e a malícia. A chuva tentou, mas não afastou as cerca de 2.000 pessoas. A obra Morcego, do austríaco Johann Strauss Filho, foi a última adaptação a estrear no festival deste ano. É uma série de tramas e tudo começa com uma pena de prisão, né? Que eu vou ter que ir para a prisão. E só que antes da prisão eu vou para uma festa. Digo para minha mulher que eu vou para a prisão, só que eu vou para uma festa. E lá dentro eu me apaixono por uma mulher que eu não sei que é minha esposa mascarada. Então é uma série de confusões assim, muito engraçado e altamente para cima. A gente se diverte muito fazendo. A ópera contou com a participação de atores do Teatro Experimental Cláudio Santoro. Incrível estar no Teatro Amazonas, no Largo, se apresentando com essas pessoas maravilhosas, os músicos. Com certeza uma experiência que eu não vou esquecer nunca e com certeza os meus colegas também não vão esquecer. O espetáculo ainda será apresentado no interior do estado. Vamos terminar o festival em Itapiranga, reconhecendo o esforço da Prefeitura de Itapiranga num programa de livre leitura e num programa de orquestra de flautas para crianças, para valorizar o trabalho que está sendo feito lá. Manaus recebe a primeira edição da Mundial Arte, uma feira de artesanato que reúne expositores de várias partes do planeta. Turquia, Japão, Paquistão. Parte da cultura do mundo está em Manaus. Até o dia 2 de junho será realizada a Mundial Arte. Feira de produtos inovadores, onde é possível encontrar do saca-rolha instantâneo a vela que não acaba. Qualquer recipiente você transforma numa vela. Água embaixo, uma camadinha de óleo só para cobrir a água, óleo de cozinha mesmo, óleo que todo mundo tem em casa. O nosso suporte vai só um pedacinho de barbante comum no meio, barbante de algodão. Montou isso da vela e está acesa. Totalmente segura e prática. Qualquer um pode montar em casa mesmo, com segurança. Artesãos de 15 estados brasileiros e de mais de 20 países participam do evento. Para este expositor paquistanês, as vendas têm sido um sucesso. Os itens de todas as partes do planeta chamam a atenção. O público tem gostado muito. Para os amazonenses, também existem bons negócios. Na verdade, a intenção é essa mesmo, promover o intercâmbio, né? Essa troca de informações, de produtos, valores, enfim. E se a venda não estiver lá muito boa, dá-se um jeito. Esses preços são populares, todo mundo pode adquirir um quadro temático nosso da Amazônia. Vendo fiado, não tem problema. Da arte clássica a com humor. Grandes obras não faltam.
Fim de semana de decisão no Campeonato Amazonense, no duelo entre a capital e o interior, deu Manacapuru. O Princesa dos Solimões conquistou o título estadual de 2013 e quem vai falar com a gente sobre essa conquista é Eduardo Monteiro de Paula, que já está aqui. Boa tarde, Dudu. Festa em Manacapuru, então. Festa, uma festa bonita, foi bem coordenada. A Secretaria de Esporte fez uma festa reunindo todas as cirandas, né, fazendo um pré-jogo. No intervalo, o garoto da galera Bom de Bola esteve lá presente fazendo a promoção, um árbitro seguro e um jogo maravilhoso, porque, na verdade, o Princesa estava até com uma certa tranquilidade, porque tinha uma diferença de 2 gols, não tinha para que se empenhar muito, quem tinha que se empenhar era o Nacional. E o Nacional mostrou uma força espetacular, buscando, tá aí, esse é o gol do Nacional, feito pelo Garanha, né, mostrando que ainda tem muita força para jogar futebol, dá muita alegria ao futebol. E o Nacional está jogando de branco, logicamente. E mais um lançamento que é o gol número 2 aos 48 minutos do segundo tempo. Foi aí que definiu. Né? Aí que definiu, porque a partir desse momento você vai ter a definição para os pênaltis. E aí, mais uma vez, o treinamento, o brilho, a condição do Princesa acabou sendo melhor. E o Princesa é o campeão depois de 41 anos como profissional. Teve o seu primeiro título feito dentro de casa, uma festa bonita. Você vê o gramado, como ele tá bonitinho, todo arrumado. Tá diferente esse gramado mesmo. Um gramado especialmente para a final do campeonato. Muito bonito. Vai ser assim na Copa das Confederações? Teve premiação, muitas premiações, bicicletas, bolas. Foi uma grande festa do futebol amazonense, que nos dá a esperança, Lili, de que seja esse o caminho do nosso futebol, crescendo e melhorando jogo a jogo. Essa é a nossa expectativa. E esse gramado, Dudu, vai ser assim na Copa das Confederações? A proposta? Melhor até do que este, na verdade. Esse foi um trato muito bem feito, mas melhor ainda, espetacular. Tá aí a festa dentro do gramado. A grande festa, parabéns, Princesa Solimões, mais do que merecido. Tá certo então, Dudu. Mais detalhes desta festa toda e do jogo. A matéria completa daqui a pouquinho no Globo Esporte, hein? Obrigada, Dudu. Alô, boa tarde. Voltamos a falar sobre os corpos que foram encontrados nesta manhã em uma mala próximo da Ponte Rio Negro. Segundo informações que nós recebemos da Polícia Civil, uma ex-namorada de Franquizinho esteve na praia da Ponta Negra e achou o corpo encontrado na mala bem parecido com o dele. Como nós já noticiamos nesta edição, Franquizinho desapareceu do Compage na última sexta-feira. A polícia informou ainda que a confirmação das identidades dos corpos só poderão ser feitas depois de uma necrópsia. E nós ficamos por aqui. Na nossa página no G1 Amazonas, você acompanha essas e outras notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Vale a pena ver de novo O Profeta, hoje depois do vídeo show. Assista agora Globo Esporte. Amazonas TV. Oferecimento. Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está